Vocês já devem ter ouvido falar da pergunta, né? Descobrimento ou invasão? Isso tem sido muito comum quando se volta para os povos indígenas e também vem acompanhado daquela frase: os indígenas são os verdadeiros brasileiros. Não sei se vocês já escutaram isso, mas são frases muito recorrentes e muito comuns. A intenção por trás dessas perguntas, elas querem pôr em xeque a legitimidade e o lugar do indígena, e não necessariamente o fato de que essa narrativa única, essa ideia de Brasil, ela foi construída e ela pertence a um grupo muito específico. E aí a gente inverte, então, essa pergunta. Não é descobrimento ou invasão, é descobrimento ou invenção. Para a gente mostrar, de fato, que são paradigmas construídos pelos colonizadores e que ainda estão presentes na sala de aula, nas bibliotecas, como versões únicas. E aí, esse marco, nessa ideia de América, é contestado pela Linda Tuhiwai Smith, que é uma socióloga que pertence ao povo maori, então, portanto, uma socióloga indígena, em que ela vai dizer que o que é apresentado como heróico nessa versão única de Novo Mundo, de América, dessas terras, desses povos que passam a ser incorporados nessa história oficial, significa, na verdade, um enorme legado de sofrimento e destruição. E aqui ela está utilizando Cristóvão Colombo, né, e esse descobrimento da América, como esse marco que vai estabelecer o que a gente conhece hoje como tempo moderno. Colombo nomeia esse legado mais do que qualquer outro indivíduo. Ele estabelece o tempo moderno e define os limites extremos dessa herança, ou seja, a total destruição. No entanto, há também outras figuras significativas que simbolizam e estruturam as experiências indígenas em outros locais. No caso do Brasil, quem que seria esse marco, né? Para nós, herói descobridor, seria o Pedro Álvares Cabral. Para a história oficial, ele seria um herói, mas para nós ele simbolizaria, então, essa pessoa que traz esse legado de sofrimento e destruição. Na literatura imperial, vai dizer ela, então, eles são considerados heróis, os descobridores e aventureiros, os pais do colonialismo. Na literatura indígena, porém, tais figuras não são tão admiradas. Suas realizações definitivamente não são as descobertas maravilhosas de heróis conquistadores. Como eu falei para vocês, Pedro Álvares Cabral vai significar, então, esse legado de sofrimento e destruição. Bom, o Walter Mignolo, então, ele vai mostrar, teoricamente, que descobrimento e invenção não são duas interpretações distintas do mesmo acontecimento. Não é, descobrimento e invenção não é a mesma coisa? Não, vejam só. São dois paradigmas distintos e que vai traduzir essa geopolítica do conhecimento, que transformou o que eram esses territórios, que não tinham essas fronteiras imaginárias, no que a gente conhece hoje, né? Com fronteiras delimitadas, como país, como estados, como regiões, que a gente passa a viver dentro dessa nova configuração. Para ele, além, ultrapassa essa diferença terminológica, porque o descobrimento vai ser parte da perspectiva imperialista da história mundial, adotada por uma Europa triunfal e vitoriosa, dentro desse regime da modernidade. Então, descobrimento é um termo, é uma perspectiva, é uma versão oficial daquilo que a gente conhece hoje como história oficial. Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, essa mesma fórmula, né, ela vai ser aplicada como esse momento inicial das histórias. Seja aqui na América, seja na Nova Zelândia, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, essa colonização, ela começa com esse ponto de partida do descobrimento. E essa história, como eu falei para vocês, é dos colonizadores. Invenção, porém, vai ser o ponto de vista daqueles povos que já estavam naqueles territórios ou que vão sofrer com essa colonização, com esse regime da modernidade e com essa história. Então, não é verdade, é uma invenção, é uma construção. Esse território do Brasil pertence aos portugueses ou pertencia aos portugueses e aos espanhóis, e que foi disputado, que depois teve uma independência nessa disputa. Então, aqui a gente precisa
precisa muito da história como suporte para poder também contestar. Mas, voltando para esse começo, não é verdade. Isso é uma invenção. E, para além dessa invenção, ela foi uma imposição. Então, a gente não pode esquecer que a história do Brasil é uma história de relações de poder. Ela não é uma relação de equivalência, onde os povos indígenas permitiram que esse descobrimento e essa configuração acontecesse. Só para lembrar vocês, de novo, Kakawerá sinaliza, e os antropólogos também sinalizam números como 5 milhões de pessoas em 1500. A gente chega em 2010 com um número muito menor. Então, esse genocídio, né, tanto dos povos indígenas quanto dos povos negros, não reconhecidos oficialmente, mostram que não se trata de uma relação romântica, não é uma relação romantizada, é uma relação de poder e muitíssimo violenta. E aí, eu queria perguntar para vocês quantos povos étnico-raciais existem na sua região. Povos étnico-raciais são os indígenas, quilombolas e os ciganos. Aí eu vou mostrar aqui esse mapa para vocês, só para lembrar novamente, né, para entrar na nossa cabeça também, que esse mapa que a gente conhece, tal como o Brasil, ele foi construído, mas desde que nós somos crianças, nos ensinam que essa é uma configuração natural. Então, esse conhecimento vem de forma naturalizada para nós, como se São Paulo sempre tivesse sido São Paulo, como se Amazonas sempre tivesse sido Amazonas, e que Brasil sempre foi Brasil, mesmo diante de eventos recentes. E eu vou dar outro exemplo para vocês. Vocês sabiam que a região Nordeste e Norte, ela só vai ter essa configuração de regiões com esses estados separados? Em 1969, gente, a década de 70 foi, né, 1969 foi ontem. Então, isso tudo é uma construção, mas quando a gente fala da identidade nordestina, eu vou aproveitar para puxar uma menina que está muito famosa agora, né, no BBB, trazendo essa identidade nordestina, como até o caso da Juliette, faz parecer que isso sempre existiu, né? Não, o Nordeste sempre existiu, porque, de certa forma, não obstante os eventos sejam recentes, né? A gente tem 521 anos de história dentro dessa história oficial, tudo isso, de alguma forma, tem um poder de ser naturalizado. E aqui, então, só para novamente mostrar, isso aqui configura um Estado-nação. E dentro dessa configuração de Estado-nação, aqui nós temos as regiões, né? Região Nordeste, região do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas identidades separadas por regiões, né, elas vão configurar como identidades regionais. Tanto a identidade nacional, então o Brasil, né, todas as pessoas que nascem dentro dessas regiões, elas vão automaticamente possuir essa identidade de nação como um todo. E aí se subdivide para uma identidade regional, conforme a divisão dessa região, e depois para a identidade onde a pessoa nasceu dentro desse estado. Mas e como fazer com os povos indígenas que sempre existiram aqui antes dessa configuração toda, antes dessa Constituição? A gente já vai ver. Ciganos é uma identidade racializada. Os ciganos não são ciganos, eles têm a sua própria etnia e eles vivem aqui nesse território. Por exemplo, assim como a gente fala dos indígenas, indígena é uma racialização, né? Aí os povos, com seus nomes próprios, vão se identificar, né, como Macuxi, Pancararu, Taurepang, Yanomami. Essas são as etnias deles. Então, é por isso que eu falei dessa relação étnico-racial, né? São povos que foram racializados pelo contexto da colonização, mas que possuem suas próprias etnias, e quando eles possuem essas suas próprias etnias, elas não são identificadas como etnia de identidade nacional, como uma identidade brasileira. Porque é muito importante a gente identificar que a identidade nacional, ela não é homogênea, e que esses povos étnicos, e a gente já vai falar um pouco sobre essa configuração aqui no Brasil, eles ainda existem e eles mantêm, assim, a um custo muito alto as suas próprias identidades. Aí eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. A gente conhece como ciganos apenas, né? Mas o povo étnico, por exemplo, que está em Santa Catarina, eles são os Romani. Então, eles têm o seu próprio nome de etnia, assim como os povos indígenas também têm aqui. No caso dos povos indígenas, seria um exemplo. O termo aborígene e o termo indígena, eles são diferentes e têm a ver com colonizações diferentes. Então, assim, o termo aborígene é utilizado para falar da colonização inglesa na Austrália, um pouco na parte
norte do Canadá. Aqui no Brasil, o termo índio, né, foi utilizado para racializar e definir essa população étnica, essa população que a gente conhece hoje como indígena. Por isso que os ciganos também estão entrando aqui. Na teoria mais contemporânea, os indígenas eles têm reivindicado um outro tipo de linguagem. Para índio, eles têm sugerido indígena, e para tribo, em 2 momentos. Se é para se referir à etnia, usar o termo etnia ou povo, às vezes nação. São termos assim correspondentes à organização social deles como povos independentes, povos autônomos, povos que não dependem do Estado-nação para sobreviver, porque têm seus próprios dispositivos mesmo, né, de andar no mundo, existir no mundo. E no caso, para localização geográfica, você sabe daquela pergunta, quando a gente diz onde é a sua tribo? Eles têm sugerido substituir por comunidade ou aldeia, né? Onde que é a sua comunidade, onde é a sua aldeia, para tirar o uso do termo tribo. Vocês vão ouvir com frequência os indígenas usarem o termo índio e também o termo tribo, porque são séculos de história e de imposição. Mas é muito bom lembrar que quando os indígenas utilizam esses termos, eles não confundem sua identidade e eles não se reduzem a essa racialização ou ao que esses termos querem sugerir. Para o termo índio, a gente utiliza indígena, vocês que são formadores e que vão lidar com esse público, e para o termo tribo, utilizar povo, etnia, nação para se referir a esses povos étnicos, e comunidade e aldeia para se referir ao local onde eles estão situados. Aí vocês vão dizer, mas os indígenas utilizam índio e tribo. Sim, mas quando eles utilizam, eles não confundem as suas etnias e os seus pertencimentos étnicos, e eles não querem dizer, com esse sentido degradado, o seu lugar, a sua comunidade ou sobre a sua terra. Esse pedido de atualização dessa nova linguagem diz mais respeito aos educadores e aos não indígenas do que necessariamente aos indígenas, tá? Quem são esses povos indígenas no Brasil? Eu trago como uma referência aqui para a biblioteca e para vocês também a obra Coisas de Índio, do Daniel Munduruku. Não sei se vocês já tiveram esse acesso. Essa obra é uma terceira versão da primeira obra que ele publicou. É uma literatura indígena didático-pedagógica que vem exatamente buscar informar essa diversidade de povos. Então, fica aqui também essa referência para estudo depois. Quem são esses povos indígenas? Segundo a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga indigenista, ela vai dizer que são grupos étnicos que têm suas próprias formas de organizações sociais em populações que se identificam e são identificados como tais pelos outros, constituindo-se como distintos da sociedade nacional. E eu acrescento aqui que já estavam nestes territórios antes da invenção do Brasil. Quantos são e onde estão os povos indígenas? Segundo o último IBGE, há no Brasil 896.917 indígenas. Vivendo em terra indígenas, 517.383, e vivendo fora de terras indígenas, o que seria basicamente também em contexto urbano, 379.534. Eu só quero lembrar para vocês que esse dado é de 2010, então já carece de uma atualização, mas para a gente pegar esses dados oficiais, a gente traz aqui esse número do IBGE, sabendo que essa identificação é por meio de autodeclaração. Mas é um número bastante utilizado também pelos indígenas. Os povos indígenas, eles falam hoje ainda, né, nesse último registro, 274 línguas indígenas, segundo esse último IBGE. Então, assim, qual é a língua oficial do Brasil? A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa e a língua de sinais, a Libras. E aí você tem mais 274 línguas que não estão como oficiais. Algumas estão como cooficiais. O estado de São Gabriel da Cachoeira, ali no Amazonas, é incrível porque ele cooficializou algumas línguas indígenas ao lado da portuguesa. Então, estão cooficializadas, ou seja, tende a aparecer nos registros oficiais a língua baniwa,
a língua Nheengatu e o tucano. Se eu não me engano, agora também o Yanomami. Então, são línguas que aparecem do lado da oficial para a gente lembrar ainda que não existe só a língua portuguesa no território brasileiro. Segundo a Berta Ribeiro, então, as línguas vão ter alguns troncos, né? Tronco tupi vai ter 7 famílias, vai ter o macro-G, o aruaque e algumas outras famílias que não vão estar agrupadas dentro de um tronco, mas que existem, como caribe, como tucano, pano, xiriana, chapacura, mura, macu, nambiquara e guaicuru. E aí, claro que ainda faltam outras aqui. E aí o IBGE vai sinalizar que, no Brasil, entre os indígenas que vivem em terras indígenas, esses percentuais se alteram para 57,3%, que falam alguma língua indígena, e apenas 28,8% não falam a língua portuguesa, sendo que a maioria, 76,9%, falam a língua portuguesa. A maior parte dos indígenas são alfabetizados, inclusive alguns que vivem em terras indígenas, como 67,7%, mas não são todos que são alfabetizados na língua portuguesa. A distribuição, gente, segundo o IBGE, vai variar dessa forma. Tem um mapa, e aí eu deixo aqui como referência para vocês também, mas onde vai ter mais indígenas vai ser em São Gabriel da Cachoeira, com quase 30 mil, São Paulo de Olivença, no estado do Amazonas, e em Tabatinga também, no estado do Amazonas. E aí, isso considerando que no estado do Pará, no quesito da autodeclaração, a maior parte do estado do Pará se declarou como parda. E aí isso também tem a ver, a gente pode entrar e discutir uma questão de que os indígenas não reconhecem a sua descendência e se declaram como parda e não indígena. Um estado que tem muitos povos indígenas, aqui também em Rondônia, muita gente não se declarou indígena nesse último IBGE, e a gente sabe, né, que a identidade indígena, durante muito tempo, ela foi vista como um estigma, como uma identidade inferiorizada. Então, as pessoas, muitas vezes, optam por se declarar como parda e não indígena, mas a gente pode entrar nessa questão depois. Mas está aqui a distribuição da população, das 3 mais numerosas, aqui no estado do Amazonas, e também pelo resto do Brasil. Lembrando, são, segundo esse último censo, 896 mil, né, e mais um pouquinho. A gente chega aqui numa outra parte que para mim é muito sensível, que é reconhecer a diversidade cultural dos indígenas e como trabalhar essa diversidade cultural. E aí eu sinalizo essa diversidade cultural que o Daniel traz na sua obra, né? A gente tem aqui, então, em Coisas de Índio, um guia para falar de aldeias, para falar de alimentação, para falar de arte, para falar de casa, casamento. Muito interessante nessa parte de casamento, que isso vai variar de cultura para cultura, mas é entre como numa cultura, o rapaz vai se mudar para a casa do sogro. Em outra cultura, os dois vão decidir se casar e pronto. Então, vai mudar, né? Como todos esses elementos aqui, desde jogos, línguas, música e dança, o que significa ter um chefe nas culturas indígenas, já que a gente não tem essa configuração de Estado-nação, crianças e educação, direitos indígenas, economia, instrumentos musicais, medicina, ritos de passagem e morte. Tudo isso trata da diversidade cultural que há entre os indígenas e que vocês podem trabalhar um pouco mais nessa obra. Mas aí agora vem a minha indicação didático-pedagógica. Essa diversidade cultural, ela não pode ser trabalhada de forma isolada. Quando você trabalha essa diversidade cultural de forma isolada, você tende a exotizar essa diversidade cultural e você vai estar contribuindo, então, para o racismo contra os indígenas. Vou dar um exemplo. A gente vai falar de alimentação. Aí, qual é a diferença entre a alimentação dos indígenas? Os indígenas vão comer carne de caça, certo? Então, tá, vamos dizer que o macaco é um alimento presente ainda na alimentação indígena. Quando você trabalha isso de forma isolada e talvez com pouca consciência, você tende a exotizar os indígenas como alguém que come animais selvagens. Mas se você compara um branco comendo esse macaco, no máximo ele está comendo uma carne exótica. Você não vai exotizar ele, você vai exotizar os animais. Então, antes de trabalhar a diversidade cultural, é preciso trabalhar a questão da sociedade dominante e como isso afeta os seus modos de vida. E, principalmente, comparando como que esses modos de vida, eles podem ser prejudiciais. Volto para a carne de caça. A carne de caça, ela não tem
hormônio, mas a carne de vaca que a gente naturaliza para comer no nosso prato, ela é cheia de hormônio. Esses hormônios tendem a afetar o nosso sistema de saúde, mas a gente acha mais normal comer um bife de vaca do que uma carne de macaco, exatamente por causa dessa questão cultural que tende a exotizar os indígenas. Mesma forma, casamento. Nem todo mundo que na sociedade dominante que resolve juntar os trapos, como diz a minha sogra, amaziar. Se amaziar, é isso na região de vocês também? Ele é amaziado quando é uma pessoa não casada legitimamente no cartório. Nem todo mundo que resolve juntar as roupinhas e as escovas de dentes tem esse casamento oficial. Às vezes porque não tem dinheiro, às vezes porque não acredita, às vezes porque só quer estar junto mesmo e quer separar depois. Mas isso não é colocado como um tabu. Isso não é colocado de forma exótica. Mas os indígenas que, no caso, casam conforme as regras da comunidade, tendem a ser exotizados. O Charles Darwin utiliza, inclusive, essa questão do indígena ele ter o que ele considera um casamento mais aberto para racializar os indígenas e para diminuir eles, né? Como se eles não tivessem fidelidade, eles não tivessem condutas morais, coisas que as pessoas da sociedade dominante teriam. Então, assim, a dica aqui para trabalhar com diversidade cultural é, antes de tudo, trabalhar com as relações que a sociedade dominante impõe sobre os povos indígenas, e aí sim a gente passaria, poligamia, né? Eles são poligâmicos e por isso eles não têm conduta moral e por tabela não são confiáveis, como se os homens da sociedade dominante fossem, né, um poço de confiabilidade. Não é verdade. Então, assim, eu acho muito interessante, assim, chegar aqui e trabalhar com a diversidade cultural a partir desse estudo comparado. Então, é preciso preparar os planos de aula antes, é preciso fazer uma leitura antes para conhecer e para não exotizar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É muito legal conhecer, por exemplo, a disposição das comunidades indígenas. Aqui o Daniel traz até essas figuras aqui para ilustrar como se dão algumas comunidades indígenas. E o que é muito interessante, ele fala que por causa do contato com a sociedade dominante, muitas comunidades indígenas, eles não têm mais essa configuração, eles são, e inclusive nem se chamam mais de aldeia, eles se chamam vilas, como é o exemplo do povo Sateremaué, que por conta do contato com a sociedade dominante, há mais tempo eles acabam se chamando de vilas e não aldeias, mas eles são uma comunidade indígena, sim, do povo Sateremaué. E aqui eu trouxe essa imagem, lembrando essa questão da vila e da relação com a sociedade dominante, mas para mostrar que no nosso imaginário, tá, que todas as comunidades indígenas, elas possuem uma oca, que é o que a gente conhece, e que elas são circulares. Mas isso vai variar de povo para povo e nem todos os nomes de casas indígenas vão ser chamadas de oca. As casas tradicionais, elas não vão ser chamadas de ocas e elas vão, obviamente, ter um nome na sua própria língua. E aqui no caso da disposição das comunidades, por exemplo, existem comunidades retangulares, como o povo Chavante, Assurini e Suruí fazem, como o povo Carajá e o Munduruku fazem, como uma aldeia linear, então a disposição das casas é diferente. E aqui, então, a gente teria os Bororo como uma aldeia de fato circular. Então, para vocês verem que essas imagens homogêneas de povos e espaços e tempos, elas são uma construção colonial e que quando a gente passa a conhecer, então, essa diversidade, a gente passa automaticamente a desmistificar isso, porque elas não correspondem à realidade. Como a legislação brasileira, por meio de práticas legais e jurídicas, ela tentou dar cabo do que não conseguiu com o genocídio indígena. Então, assim, se o Estado não conseguiu acabar, ou se primeira colonização, império, depois república, não conseguiram acabar com a existência física dos indígenas, depois eles passaram a caçar suas identidades, tentando subsumi-las à identidade nacional, que é a identidade brasileira, e fazendo assim com que esses povos deixassem de existir. E a equação é muito simples aqui, tá, gente? Povos indígenas têm direitos originários. O que é esses direitos originários? A gente vai ver lá na Constituição Federal. É direito à terra, é direito à identidade, é o direito aos seus costumes. Se o indígena ele não reivindica esse direito originário, é terra do Estado, então. Era
muito lucrativo que não existisse mais indígenas no território brasileiro para ele poder explorar e fazer o que quisesse. A nossa história é marcada, então, por essa chave de leitura infeliz, né, que eu vou compartilhar com vocês, que se chama categoria transitória. O que é essa categoria transitória? Seria esse momento em que o indígena, enquanto indígena, estaria vivendo, mas que, ao menor contato com a sociedade dominante, ele se tornaria um cidadão brasileiro. Ele teria cumprido toda essa sua etapa de transição, ele deveria deixar de ser indígena. E por que ele deveria deixar de ser indígena? Porque ele foi considerado pelas instituições e pela história como um ser primitivo, como um ser ingênuo e como um ser que merecia ser tutelado. Essa tutela significaria, nesse sentido, então, que o Estado acompanharia esse indígena lá desse seu estado primitivo à civilização. E quando ele chegasse a essa civilização, ele seria considerado um sujeito integrado. Por isso, então, que essa chave de leitura, categoria transitória, vai se fazer presente nessa etapa aqui. O que é essa categoria transitória? Claramente uma política etnogenocida que visa tirar os direitos indígenas. E é mais uma forma de ataque sobre as populações indígenas no Brasil. Para a gente saber, então, para o indígena antes, ele era um selvagem, ele era um ser primitivo, e como ser primitivo, como quase um animal, né, já que ele era animalizado, diminuída essa condição animal, ele não poderia se responsabilizar pelos seus atos. Se ele não podia se responsabilizar pelos seus atos, ele não podia ter acesso à cidadania e aos direitos básicos. Veja bem, então ele teria que ser, né, tutelado. O que é ter uma cidadania brasileira? Vocês, enquanto cidadãos, vejam só como funciona essa lógica da cidadania e da identidade. Bom, para se tornar um cidadão brasileiro, você precisa tirar uma certidão de nascimento civil, correto? Sem esse documento, você não existe no Estado brasileiro. Então, você não tem acesso a direitos e nem deveres. Literalmente, você não existe. Se você não existe, você não pode acessar o básico. No caso indígena, então, né? Para existir, você precisa ter uma certidão de nascimento civil, um registro civil, no qual você vai, então, ser considerado um cidadão. Com essa certidão, você pode fazer matrícula escolar, fazer casamento civil, registrar os seus filhos, participar dos programas sociais do governo, como Bolsa Família, Luz para Todos, e obter essa documentação básica. A documentação básica para todo indivíduo brasileiro é uma carteira de identidade, um cadastro de pessoa física, que é o CPF, uma carteira de trabalho e previdência social. Quando você tem isso, você pode viver nesse Estado-nação, cumprindo, então, os seus direitos e deveres. Se você trabalhar, você vai ter um direito a um salário, e é um direito à aposentadoria. Supostamente, a gente ainda vai se aposentar um dia, tá? Eu tô com essa esperança. Se você não trabalha, ou se você comete um crime, você não vai ter acesso ao direito e você vai ser punido conforme as normas dessa lei. Os indígenas, eles não se enquadravam, então, dentro desse conjunto de cidadania, porque eles eram considerados como quase animais, como crianças do passado, seres do passado, e que eles eram extremamente primitivos. E aí isso, então, não permitia que eles tivessem essa cidadania nacional. Agora, um ponto muito importante para vocês saberem. Num Estado-nação, quem nasce dentro de um Estado-nação, a rigor, tem o direito a essa cidadania. Então, se você nasce no Brasil, você vai ter a cidadania do Brasil. Se você nasce na Itália, você vai ter a cidadania da Itália. Se você nasce aqui no Peru, você vai ter a cidadania do Peru. Automaticamente, quem nasce dentro desse Estado-nação, que possui essa cidadania, ele tem automaticamente a identidade do Estado-nação. Ou seja, se você nasce no Brasil, você é brasileiro. Se você nasce no Peru, você é peruano. Se você nasce na Bolívia, você é boliviano. E assim por diante. Mas o que acontece com os indígenas, que já estavam aqui antes da colonização, que têm as suas formas de organizações sociais, que têm a sua língua, que tem os seus modos de viver próprios. O que acontece com esses indígenas? Eles são obrigados a ter a identidade nacional? Eles
eram. E agora a gente vai ver nesse quadro como que os indígenas conseguiram conquistar o direito da cidadania nacional, ou seja, ele tem direitos e deveres, mas conseguiu ainda garantir a sua identidade indígena. Isso para dizer que no Brasil, povos indígenas têm direito à sua identidade e têm o direito à cidadania nacional. Os povos indígenas, eles são, antes de ser brasileiros, eles são sujeitos étnicos, eles possuem essa sua identidade indígena e só depois é que eles são brasileiros. Como a gente falou no conceito da Manuela Carneiro da Cunha, o indígena, aqui ele utiliza índio, porque, claro, é um texto antigo, foi reeditado, mas é um texto antigo. O indígena é todo indivíduo reconhecido como membro de uma comunidade de origem pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerado indígena pela população brasileira com que está em contato. Lembra que eu falei para vocês que a história nacional, a história oficial, ela começa com os marcos dos colonizadores, ela começa com Colombo, ela começa com Pedro Álvares Cabral, com Américo Vespúcio, mas elas existem antes disso. Aqui ele está fazendo uma referência aos colonizadores para identificar essa população, essa existência desses povos antes desse contato, tá? Então é sempre também bom lembrar que esses termos são referências dos colonizadores e não são referência dos indígenas. O que são esses grupos étnicos que se identificam e são identificados pela comunidade? A história indígena, ela é dividida em 3 momentos por Maria Silva e Guilherme Felipe. Ela é dividida na América Portuguesa e nos aldeamentos, no Diretório Pombalino e o século XIX e na República e a tutela. Brevemente passando pela história, marcada nesses 3 momentos, então a gente tem século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX e século XX, século XXI, que é no XXI que a gente está agora. Então, para eles, a América Portuguesa e os aldeamentos vai ser marcada pela escravidão indígena. Eu estava até conversando com a Priscila, né, que quando a gente fala de escravidão, parece que os indígenas eles não estão nessa equação. E é muito comum, inclusive, a gente ver livros dos parentes indígenas falando que os indígenas resistiram à escravidão fugindo para a floresta. Eu não sei se isso também tem sido frequente para vocês. Esse é o maior relato assim que eu escuto dos educadores, que os indígenas, eles não se adequaram ao regime da escravidão e aí por conta do seu tipo físico, que é uma forma de racismo, claro, e aí eles fugiram para a floresta. Mas aí não bate alguma coisa nessa equação, porque como que os povos indígenas, a gente está chutando esse número de 5 milhões, achando que pode ser muito mais, como que eles eram 5 milhões, eles conseguiram se proteger da escravidão e desse regime, e hoje a gente chega no século XXI com 896 mil, menos de 1 milhão de indígenas. Então a gente sabe que não é contado nessa história que teve genocídio, escravidão, caça à identidade indígena e outras formas de extinção dos povos indígenas. Então, a legislação indigenista, no período da América Portuguesa, ela é marcada por esses aldeamentos, que são uma forma de escravidão indígena. Nesse momento, se questionava a humanidade indígena e se a sua alma seria ou não seria salva. Vamos catequizar os indígenas para que eles possam ser inseridos dentro do que a gente considera civilização. Alguns regimes, e aí a gente volta lá para a aula de história que a gente teve faz tempo, sabe? E que talvez não fizesse muito sentido na época, mas que faz totalmente agora. A gente volta para esse momento em que essas palavras-chave, elas já foram contadas para nós em algum momento. A da guerra justa, dos descimentos e dos resgates. Aqui, a Guerra Justa era uma guerra declarada aos indígenas que não eram cristãos. Os bandeirantes, eles já existiam nessa época, eles iriam até os indígenas que estavam resistindo à colonização, capturavam esses indígenas e levavam para esses aldeamentos, onde estavam os missionários, sobretudo os jesuítas. Eles iam ficar ali para serem catequizados. Eles não ficavam lá só dentro dessa imagem que é construída assim, eles estão dentro de um aldeamento com os padres estão protegendo eles da guerra com outros indígenas ou dos colonizadores. Não, eles eram escravizados, tá? Gente? Então, a gente tem que desromantizar esse episódio da nossa história também. E eles eram tomados como esses índios ou de repartição, que eles tinham que ficar lá nesses aldeamentos missionários, ou eles seriam escravizados nos engenhos e nas cidades. E aqui eles são chamados de índios de forro, ou ainda de repartição.
E aqui tem uma coisa muito interessante que eles não contam, ou que quase não é contado na nossa história didática, no caso, é que aqui existia uma legislação para a escravização. Então, é muito amenizada a história da escravização indígena, porque aqui nos documentos eles diziam que o indígena que seria escravizado no engenho deveria ser até por um período de 10 anos. E aí, depois disso, refirmavam o contrato, né, de escravização. Mas existiam esses documentos legais, muitos deles estão perdidos, a gente tem pouco registro disso, de que esses indígenas eram legalmente escravizados. No caso, também tinha uma outra forma de escravização, que eram os indígenas de resgate, em que a justificativa era indígenas que eram cativos em decorrência das guerras consideradas tribais por outros grupos, eram libertados pelos colonos. Aí, não sei se vocês já viram aquela expressão, né, de branco salvador, ela é oriunda desse momento histórico aqui, ó, em que os colonos brancos iam lá resgatar esse indígena cativo dos outros grupos indígenas e compravam a sua liberdade por meio da troca de objetos. Tem uma frase que pesa muito sobre os indígenas, é que os indígenas, eles foram enganados com espelhinhos, com objetos assim que seriam considerados periféricos e que eles, por serem ingênuos, acabavam aceitando. E também vem desse momento aqui, porque se fazia troca desses outros indígenas por esses objetos. E eles eram considerados, então, índios de resgate ou de corda e ficavam sob a guarda dos portugueses, que tinham o direito de escravizá-los ou vender eles a outros proprietários. Então, aqui na legislação, nesse momento, a gente vai ter ainda essa escravização por meio da justificativa da catequização, em que pese, sobretudo, a catequização. E esse momento vai dividir muito a história dos indígenas em tupis e tapuias. Os tupis seriam os apoiadores dos portugueses e os tapuias dos espanhóis e mais tarde dos franceses, mas basicamente eles estariam aqui, né, dentro dessa divisão. A única legislação que vai tratar diretamente do indígena nesse período em que ele é considerado quase um animal, né, e que há muita dúvida sobre a sua alma, sobre a sua humanidade, vai ser o Regimento das Missões, que supostamente vai proibir a escravidão indígena em 1686. É a única legislação na América Portuguesa em que vai tratar da questão indígena. E aí, esse Regimento das Missões faz com que os colonos fiquem putos, né, e tentem expulsar os jesuítas, mas como a igreja, nesse período, ainda ela é muito forte, ela logo consegue apaziguar a relação entre colonos e catequeses. E a única vítima nessa história vão ser os próprios indígenas, que vão ficar ou reféns das missões jesuíticas ou refém dos colonos. O segundo momento da história indígena, e aqui a gente tem uma questão indígena, vai ser com a publicação do Diretório Pombalino, que, ironicamente, é chamado de Diretório dos Índios. Ela vai acontecer na metade do século XVIII, indo para o XIX, e os seus ecos são muito presentes até hoje. O Diretório dos Índios, basicamente, é uma reforma de costumes para supostamente integrar os indígenas. A gente vê o tamanho dessa violência. Eu fiz só uma síntese aqui, né? Basicamente, ele tentou cristianizar e civilizar da barbaridade, obrigar o uso da língua portuguesa e proibir a língua geral e outras línguas indígenas, porque para colonizar, primeiro eles tiveram que aprender a língua indígena, que a gente conhece como Nhengatu hoje, que eles falam que os colonizadores aprenderam e basicamente foram eles que reformularam, né? E eles tentam pegar essa língua para eles. Os meus parentes falando do Nhengatu, gente, vocês precisam ver, ó, as bordonadas que aparecem. Eles, pelo contrário, essa é uma língua indígena, eles estão tentando reaver essa língua para eles, né? Porque ele sempre foi uma língua de resistência. Então, como era uma língua que era mais falada, eles começaram a impor a língua portuguesa, também proibir o uso de outras línguas indígenas. Aí, nesse caso, proibir o uso do termo negro. É nesse diretório que eles proíbem que os indígenas tenham nomes indígenas. Segundo eles, os indígenas têm que ter nomes e sobrenomes indígenas, né? E vão pegar esses sobrenomes das famílias de Portugal. Vão proibir o uso de casas tradicionais e aglomeração,
Não sei se vocês já assistiram algum documentário dos Yanomamis, que eles têm uma casa tradicional gigante que todo mundo dorme lá e vive lá, né? E é muito linda a casa e é extremamente coletiva. E esse tipo de casa foi proibido, então, pelo Diretório dos Índios, né? Sendo que as casas agora tinham que imitar dos brancos e ter repartições. Nesse diretório foi, então, proibido a nudez, foi instaurada a obrigação do casamento miscigenado. Aqui a gente tem algumas mudanças. O que aconteceria, então, com esse diretório? Esses aldeamentos, porque não tinham mais indígenas, já que eles estavam todo mundo casado, com branco com indígena, e eles já, então, não tinham mais aquela pureza racial, eles seriam considerados, então, mais miscigenados, e esse mais miscigenados, menos indígena. Então, esses aldeamentos passaram a se tornar vilas, sob responsabilidade da direção de religiosos sobre os civis, com os vereadores legislando lá, e os indígenas mestiços, miscigenados, deixariam de ser bárbaros e seriam o quê? Ó que maravilha, vassalos do rei. Como vassalos do rei, eles seriam mais gente do que aquilo que supostamente eles eram, bárbaros primitivos. E aí a Maria Santos e o Guilherme Felipe vão dizer que aqui a prioridade deixou de ser a mediação entre a conversão e a escravização dos indígenas, existindo uma maior preocupação em civilizá-los e integrá-los às atividades econômicas modernas por meio do trabalho. Porque é uma integração ainda exploratória, né, gente? A gente nunca pode esquecer esse episódio cruel da história. Então, se antes tinha catequese e escravização, agora seria uma escravização por meio das atividades modernas, por meio dessa integração. E aqui também tem um conjunto assim do que seria basicamente o Diretório dos Índios: dilatação da fé, extinção do gentilismo, não pode esquecer a perseguição contra as religiões indígenas e o etnocídio que acontece até hoje. Esses dias no Mato Grosso do Sul tentaram queimar uma mulher indígena porque ela era praticante da religião tradicional, né? E aí tentaram queimar ela porque dizia que ela era adoradora do demônio. Coisas como essa ainda acontecem hoje. A civilidade dos índios, o bem comum dos vassalos, o aumento da agricultura, a introdução do comércio, o estabelecimento, a opulência e a total felicidade do Estado, ainda que sobre corpos indígenas. Esse diretório, olha que ironia, ele durou apenas 41 anos, mas até hoje a gente colhe esses ecos. Esse princípio, que basicamente não tinha tanto valor, ele vai ser tomado pelas repúblicas no regime tutelar, que ainda vai acreditar que o indígena ele precisa ser civilizado de sua barbárie. E aí, no século XX, vai existir o que a gente conhece como criação de órgãos protetivos do Estado, onde vão haver incursões incentivadas e financiadas pelo governo imperial em direções à fronteira oeste do território nacional, a difusão das ideias positivistas enquanto modelo político-educacional apregoadas pelos militares durante o Segundo Reinado, e depois da Guerra do Paraguai, uma preocupação de defender as fronteiras. E aí, aqui também, né, onde os indígenas são super afetados, nas instalações das linhas telegráficas pelo interior do Brasil. Eu falei que meu estado, eu estou em Porto Velho, Rondônia, né? Provavelmente, em algum momento da vida, já ouviram falar do Cândido Mariano da Silva Rondon, que foi esse primeiro-tenente que participou desse projeto das linhas telegráficas no Brasil. Esse projeto, então, tinha por objetivo assegurar o povoamento do interior. E olha que interessante, quando eles falam em povoamento, faz parecer que todas essas terras em que eles vão povoar, elas estão desabitadas, com um monte de povos indígenas sobrevivendo nesses territórios, ainda a colonização não chegou. É como se esse lugar fosse um grande vazio demográfico, como se não tivesse povos. Como assim? Esse é o perigo da narrativa única. Então, eles queriam assegurar o povoamento do interior, colocar em prática o projeto de integração nacional dos índios, sertanejos e populações ribeirinhas que se mantinham, segundo o discurso oficial, claro, afastados dos centros urbanos e do desenvolvimento nacional. Então, em 1910, e a gente chega aqui no século XX, em 1910, o Estado criou, aqui nesse momento a gente já é Brasil República, o Estado criou o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que era um órgão subordinado
subordinado ao Ministério da Agricultura. Gente, vocês sabem o que é o Ministério da Agricultura hoje, né? Mas vocês imaginam ter uma fundação ligada ao Ministério da Agricultura hoje. É basicamente dizer, vamos matar todos os povos indígenas, toda a população ribeirinha e vamos explorar para o bem do país. Basicamente era isso que se dizia. Em 1910, ele era, então, essa localização dos trabalhadores nacionais e em 1918 ele se tornou apenas o SPI com a intenção de prestar assistência aos índios em substituição à catequese como forma de transformá-los em trabalhadores nacionais. Esse paradoxo ideológico dessa tutela, de cuidar até que o indígena se tornasse trabalhador, de fato se tornasse humano, de fato se tornasse capaz, vai se extinguir apenas em 1988 com a Constituição Federal. O Gerson Baniwa vai dizer que proteção, tutela, na verdade, era um discurso protetor que a mídia usava para se defender da opinião pública e internacional. Era uma tentativa de reduzir o grau de violência física ou camuflar a divulgação dessas violências e acelerar, domesticar, pacificar e preparar os povos indígenas para a completa integração e assimilação à sociedade nacional. A tutela seria esse regime quando, em 1831, de fato, acabou a escravidão indígena. Seria esse momento histórico, onde tem um documento oficial que a Manuela Carneiro da Cunha vai dizer que foi um documento em que os Krenak, né, os botocudos, eram perseguidos, e aí, basicamente, depois, né, de 1831, é mentira que eles não foram mais perseguidos, eles foram ainda perseguidos pela história Krenak, mas esse documento oficial é para substituir esse momento de escravidão. Depois que escravizou os indígenas, faz o quê? O que a gente vai fazer? Não, peraí, vamos tutelar porque é uma política indigenista. Inicialmente, e aí o meu ódio em relação a isso, é que a tutela deveria ser um reconhecimento da dívida histórica no campo jurídico. Eu acho que é por isso que os parentes têm um horror por esse termo dívida histórica, sabe? Porque o que vinha na língua para proteger eles acabou sendo um dos maiores massacres que nós indígenas vivemos também. No caso, essa tutela, o Estado ficaria responsável pela integridade das terras indígenas que restavam, né? E aí, em 1910, quando o SPI nasceu, ele vem exatamente para proteger o indígena, mas dentro desse regime de integração, tá, gente? Não era que ele queria defender os modos de vida indígena, não. Ele exatamente achava que era inevitável essa integração, então ele queria proteger o indígena integrando ele. E ele fala assim: longe de ser o índio pesado ao tesouro nacional, representa ele uma vítima social do descuido da nação perante os princípios da moral e da razão. É por isso que o Estado tem o dever de proteger e respeitar a organização dos povos indígenas, não procurando transformar, que ele usa o termo aborígene, né, que seria indígena, em trabalhador nacional. Assim não é, como às vezes se pensa, por serem ignorantes dos usos e costumes da sociedade brasileira, que os índios têm direito à proteção especial de Estado, mas em razão da grande dívida histórica. Essa grande dívida histórica significou um massacre, né, para os povos indígenas. Aqui eu trago só a questão da legislação para vocês verem que ela, diretamente, ela tem esse compromisso com essa integração dos indígenas. O Spiltner, né, que vai ser o SPI depois, ele nasce por meio dessa legislação e tem por objetivo exatamente localizar esses trabalhadores nacionais, prestar assistência aos índios do Brasil. Olha só a ironia, né, da moral aqui. Quer vivam aldeados, reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente com civilizados. Essa legislação, ou SPI, ou essa instituição, então, né, ela nasce para integrar os indígenas. Depois do SPI, o SPI é em 1910, né? O Código Civil vai ser em 1916. E aí, esses princípios do Diretório dos Índios, que vão ser utilizados no SPI, o Código Civil vai dizer que os indígenas, eles são incapazes relativamente a certos atos. Então, aqui, a gente tem outra chave de leitura, que são os indígenas como relativamente incapazes. Aqui, eles são chamados não de indígenas, né, que eles são chamados de silvícolas. E esses silvícolas aqui, eles ficam sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em lei, e que se cessará conforme a sua adaptação. E aí, quem nasceu para adaptar isso? O SPI, né? E aí, o Código Civil estabelece isso também. Gente, o SPI, se não foi a que mais matou, foi uma das que
matou tanto quanto. Então, é muito triste ler os relatos dos agentes do SPI de escravização, tortura, estupro dos indígenas que ficavam sob a sua assistência. Então, de 1910 a 1967, que é quando nasce a Fundação Nacional do Índio. A fundação nasce para mascarar um pouco os casos de corrupção e crime, lembrando que todos os agentes envolvidos no SPI nunca foram condenados pelos seus crimes de tortura, tá? E nem foram denunciados assim como pessoas que cometeram crimes da humanidade. Nasce a Fundação Nacional para substituir a SPI e cuidar da assistência dos indígenas do Brasil. Aqui estão os princípios hoje da Fundação Nacional do Índio, que é proteger, que é cuidar da terra, que é estar ali conhecendo as organizações sociais, os costumes, as línguas, as crenças e a tradição dos povos indígenas. Isso é hoje. Mas, oficialmente, a Fundação Nacional do Índio, ela nasce, vejam só, resguardo para proteger, estabelecer e proteger, resguardo à aculturação espontânea do índio. O que é a aculturação? Deixaria a sua cultura e se integraria nessa cultura dos civilizados, de forma que a sua evolução socioeconômica se processe a salvo de mudanças bruscas. Então, eles precisariam efetivamente dessa tutela, enquanto eles vão gerindo todo o patrimônio indígena. E aí, de novo, promover a educação de base apropriada do índio, visando a sua progressiva integração na sociedade nacional. De novo, né, os princípios, embora tenham mudado, a gente não confia muito hoje, porque esses dias eles quase deram um golpe na gente de novo, ele nasce para integrar o indígena. Então, aqui, a questão da identidade, ela é sempre posta em xeque. E aí, por fim, a gente tem aqui uma última legislação antes da autonomia, a gente tem o Estatuto do Índio de 1973. Lembrando, SPI 1910, Código Civil 1916, Fundação Nacional do Índio 1967, Estatuto do Índio 1973. Então, assim, seguidamente, a gente tem uma política, uma legislação voltada para integrar o indígena e extinguir a sua identidade. E no Estatuto do Índio, a gente tem o que ele estabelece como conceitos para as identidades. Comunidade indígena, o grupo tribal. E quem são esses indígenas? Os isolados, os em vias de integração e os integrados. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é que os isolados, né, são esses ainda que... são poucos povos isolados que a gente tem, mas a gente tem alguns ainda. São esses que não estão em contato com a sociedade, mas que eles se sentem responsáveis por ele já. Esses em vias de integração é esse que está em categoria transitória, esse que está se acostumando com a cidade, com tudo, com todos os códigos da sociedade dominante, e esses integrados são aqueles que já manifestaram uma postura de que são totalmente capazes, a gente lembra do Código Civil, são totalmente capazes e podem, então, gozar dos direitos e, sobretudo, atender os deveres que a sociedade requer. Quando eles estão integrados, e aí, no caso, cidadãos, né, eles vão ter a nacionalidade e a cidadania brasileira. Eles podem conservar os costumes? Eles podem ter traços característicos? Eles podem, mas eles são brasileiros, tá? Eles podem ter isso, mas eles não gozam mais de direitos em relação aos indígenas. Eles só são cidadãos brasileiros. Vocês já escutaram aquela frase assim, gente, o indígena de verdade, ele não usa roupa, né? Porque o de verdade mesmo, ele tá pelado lá na floresta. Ou vocês já escutaram essa frase aqui? O indígena com celular, ele tem ar-condicionado, ele tem carro, ele tem cartão de crédito. Não, ele não é mais índio de verdade, né? Porque o indígena de verdade, ele não sabe usar essas tecnologias. Essas frases, elas pesam, sobretudo, em relação às tecnologias. Mas qualquer outro costume considerado não indígena é logo chamado atenção para negar essa identidade indígena. Então, os princípios dessas frases, elas têm origem aqui no Estatuto do Índio, que são as características para total integração. Ter idade mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitação para o exercício da atividade útil na comunhão nacional e razoável compreensão dos usos e costumes nacionais. Já pode trabalhar? Já vive na cidade? Já fala língua portuguesa? Então ele não é mais indígena. E essa compreensão jurídica
ela vai recair no imaginário nacional. Tanto que essas frases que eu estou falando hoje para vocês, elas estão sendo repetidas lá nas redes sociais. Quando os indígenas fazem um vídeo de TikTok, do Instagram, estão lá dizendo isso. Ah, Índia de iPhone não é mais indígena. O que ela está fazendo aqui? E aí caem de novo esses racismos contra os indígenas, mas eles tiveram um respaldo jurídico através dos tempos. Isso, né, vai ser vencido quando? Vai ser vencido com a Constituição Federal de 1988, gente, super recente isso. Nos artigos 231 e 232, que ao estudar a questão indígena na sala de aula ou na biblioteca, eles têm que estar na ponta da língua quem vai trabalhar com essas relações étnico-raciais. O capítulo dos índios é o capítulo 8, e ele só tem 2 artigos, em que eles vão falar que, finalmente, os indígenas são reconhecidos a eles a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e tradições e os direitos originários sobre a terra. E aqui, né, que tem uma superação da tutela e da integração, finalmente, é que esses indígenas, eles não precisam mais de um mediador para entrar com uma ação na justiça. Eles são partes legítimas para ingressar em juízo de seus direitos e interesses, e aí tem como representante o Ministério Público em todos os seus processos. Mas eles não precisam mais de uma instituição para entrar com o processo, pelo contrário, eles podem diretamente no Ministério Público, e o Ministério Público dá uma abertura no processo que eles querem, seja pela sua identidade, seja pelo seu território, seja em defesa dos seus costumes, e assim, finalmente aqui a gente tem a identidade étnica de povos e sujeitos garantidas, e quando eles têm isso quer dizer que eles podem ocupar qualquer função na sociedade, que eles vão ter direitos e deveres como todos os cidadãos. Pelo que eu tenho estudado, o que os indígenas têm em relação à diferença do cidadão brasileiro é que eles têm o direito a uma educação específica e diferenciada, e se eu não me engano, nesse caso, os quilombolas também possuem, outros grupos étnicos possuem também, e eles também têm uma atenção à saúde diferenciada. E é essa a razão porque durante a pandemia da Covid-19, os indígenas entraram no grupo prioritário de vacinação. Não é porque eles estão com esse privilégio, pelo contrário, os indígenas eles têm prioridade de vacinação em todas as campanhas de vacinação, também pela população reduzida, em termos de população, não chega a 1 milhão, então o Estado tem o dever de proteger esses indígenas. Na questão da educação específica e diferenciada, é o artigo 210 da Constituição Federal, tá? Não está aqui inserido no artigo 231, mas no artigo 210 da Constituição Federal, em que eles vão dizer que o ensino fundamental tem, sim, o direito à língua materna, né? No caso dos indígenas, eles podem usar a língua materna e processos próprios de aprendizagem. Então, daquele lugar em que eles têm que aprender a língua portuguesa de forma forçada. E aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem a identidade indígena e a cidadania brasileira, onde a gente mostra que o Ailton Krenak, não sei se vocês já viram esse épico vídeo em que ele faz uma performance numa plenária, e que foi em razão desse ato que ele ganhou apoio nacional para que o capítulo dos índios fosse inscrito na Constituição Federal, gente, a coisa mais linda assim da nossa história. Ele falando a língua portuguesa e sendo indígena ainda. E da mesma forma que indígenas, eles utilizam câmeras, celulares, eles possuem a cidadania brasileira, mas eles possuem também a sua identidade indígena. Da mesma forma que a gente tem hoje cantores, artistas, transitando na sociedade para falar das suas identidades, das suas artes, e também continuam com sua cidadania brasileira. No nosso caso, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, a identidade indígena tensiona a identidade brasileira, né, que se pretende única e homogeneizada para todos que vivem nesse território nacional, ignorando essas diferenças étnicas. Essa arte aqui é de uma artista indígena chamada Yacunã, e aí eu queria que vocês começassem a usar também artistas indígenas que fazem esse trabalho digital, da mesma forma os artistas indígenas que vocês conhecem na comunidade de vocês. No caso dos indígenas, tem muito parente artista, e no caso das comunidades ribeirinhas, eu vejo também que tem muitos artistas, mas que às vezes eles não são valorizados. Então a ideia é começar a se voltar para essas artes. Aqui é a Yacunã Tuxá, aqui é o Ailton Krenak, né, que eu recomendo esse vídeo também, e aqui a gente tem o Denilson Baniwa. Aqui eu tenho alguns autores, alguns escritores individuais que ocupam essa função de autor,
e que estão presentes na literatura indígena. Acho que esse aqui todo mundo deve conhecer, né, que é o Daniel Munduruku. Daniel Munduruku, ele tá aí um tempão na luta, mas eu vou falar rapidinho o nome de vocês, porque a gente vai chegar lá ainda. Esse é o Daniel Munduruku, essa é a Vangri Caingangue, Eliane Potiguara, Aurita Tabajara, Eli Makuxi. Infelizmente, nós perdemos o Eli Makuxi para a Covid-19 no finalzinho do ano passado. Essa aqui é Shirley Krenak, Cristina Wapchana, Denise Cruz Fucachô, Aline Puri, Márcia Cambeba, Olívio Jecupé, Davi Cupenaua, Jaime Diacra, Tiago Raqui, Yaguarei Yaman, Elias Yaguacan, Roni Waziri e Lia Minapote. Esses são alguns escritores que publicam para o público infantil, juvenil, adulto, publicam prosa, publicam poesia, e que puderam ocupar a função de autor depois da Constituição Federal, porque senão eles seriam considerados integrados, perderiam seus direitos e sabe-se lá onde eles estariam. Aqui eu tenho alguns autores, alguns escritores individuais que ocupam essa função de autor e que estão presentes na literatura indígena. Acho que esse aqui todo mundo deve conhecer, né, que é o Daniel Munduruku. Daniel Munduruku, ele tá aí um tempão na luta, mas eu vou falar rapidinho o nome de vocês, porque a gente vai chegar lá ainda. Esse é o Daniel Munduruku, essa é a Vangri Caingangue, Eliane Potiguara, Aurita Tabajara, Eli Makuxi. Infelizmente, nós perdemos o Eli Makuxi para a Covid-19 no finalzinho do ano passado. Essa aqui é Shirley Krenak, Cristina Wapchana, Denise Cruz Fucachô, Aline Puri, Márcia Cambeba, Olívio Jecupé, Davi Cupenaua, Jaime Diacra, Tiago Raqui, Yaguarei Yaman, Elias Yaguacan, Roni Waziri e Lia Minapote. Esses são alguns escritores que publicam para o público infantil, juvenil, adulto, publicam prosa, publicam poesia, e que puderam ocupar a função de autor depois da Constituição Federal, porque senão eles seriam considerados integrados, perderiam seus direitos e sabe-se lá onde eles estariam. E aqui eu deixo com vocês, então, uns espaços para vocês fazerem pesquisa, porque como que vocês vão encontrar essas referências? Aqui, né, o Daniel, a Aline e o Túlio fizeram uma compilação virtual de quem são esses autores indígenas. Lembra que eu falei que tem 60 autores indígenas? Então, lá vocês podem encontrar o nome dos autores e o título que eles publicaram. É numa página wiki, e aí vocês conseguem encontrar. Tá aqui o link no slide, tá? Para vocês acessarem diretamente. E lá vocês conseguem ver quem são os autores indígenas classificados por povos. Quem é o povo Guarani que publica? Quem é o povo Makuxi que publica? Quem é o povo Pancararu? Existe? Não existe? Aí você vai encontrando quem são esses autores. Onde que vocês compram essas obras? Vocês compram na Livraria Maracá, que é uma livraria online que fica em São Paulo, então a entrega, quem vive em São Paulo, é bem rapidinho. É uma livraria, também tem um blog e faz promoções e tem um número muito, muito grande já de títulos indígenas, tá? Então fica aqui esses espaços virtuais de referência. De mídias sociais, para eu vender o meu jabá, eu convido vocês aqui a conhecerem o canal no YouTube que eu administro, que é o Literatura Indígena Contemporânea, onde ano passado eu comecei a fazer várias entrevistas com autores indígenas, então não tem desculpa para conhecer quem são esses autores. E aqui também eu deixo o Instituto UCA, no caso de vocês se interessarem em fazer uns cursos de formação, porque o Daniel, ele promove esse tipo de curso de formação. Por exemplo, esses dias eu vi o Literatura Indígena para Bebê. Nossa, eu tenho certeza que aqui vocês iam amar. Quero fazer esse curso de Literatura Indígena para Bebê. Vamos lá ver quem são as obras, como que funciona. O Instituto UCA, por meio da Academia de Saberes Ancestrais, que está aqui na página no Facebook, eles promovem esse tipo de formação. Eu queria mostrar para vocês que, ao estudar uma narrativa indígena, a gente tem que pensar, e aí a gente vem com cuidado aqui, que a gente não vai estudar essas categorias da narrativa indígena a partir das categorias ocidentais, porque as formas de pensamento e paradigmas indígenas são diferentes. Sempre vai estar expresso aqui na obra literária a identidade indígena, a gente sempre precisa reconhecer essa identidade indígena por meio da identificação do nome próprio do povo, ou
a que povo pertence aquela narrativa. Na questão do tempo, a gente tem que ver se é o tempo ancestral, que a gente conhece como tempo mítico, ou se ele é um tempo histórico. Se ele for um tempo ancestral, ele vai falar dos tempos de origem, e se ele for um tempo histórico, ele vai falar do tempo presente. Isso não se tem a questão do espaço físico, porém, esse espaço vai estar permeado pela espiritualidade, então é preciso ver em que medida que esse espaço é espiritual ou não. Geralmente, o espaço do tempo ancestral, ele é automaticamente espiritual, e ele vai dar origem ao espaço físico. Então, a gente vai entender que essa relação de tempo e espaço, elas não são dicotômicas, elas são totalmente intrínsecas e interligadas, e é preciso perceber essas relações. E na questão dos personagens, por exemplo, não se tem os personagens humanos, os seres humanos, e os não humanos. E aqui os não humanos, gente, não diz respeito à personificação, a árvore que fala, o animal que fala, mas a crença dos indígenas, que aqui pode estar inserido os não humanos, animais, que eram gente no passado ancestral, as árvores, que eram gente no passado ancestral, ou pode estar aqui os seres de visagens, os não humanos como Boto, como a Iara, como o Mapinguari, como o Curupira, e lembrando que todos esses seres, eles não podem ser classificados como folclóricos e não podem ser classificados apenas como seres personificados, mas como seres que fazem parte da crença de determinado povo. Eles não podem ser reduzidos, então, a essas outras categorias. Na questão da voz, se a gente vai ver a voz do narrador ancião ou a voz do narrador aprendiz e perceber que essas vozes não se confundem, ou ainda se é só uma voz histórica, se é um sujeito que está narrando, apresentando a sua comunidade. E aí, por fim, aí eu quero casar, então, com o que a gente fez hoje na nossa atividade, a partir do mapeamento que vocês fizeram de povos étnicos, aplicar o que o Daniel Munduruku, no livro de orientações pedagógicas, sugeriu como didática do pertencimento. O que seria essa didática do pertencimento? Você já sabe, né, que a partir do mapeamento que você fez, no espaço que você está, existe uma diversidade étnica? Então, vamos trabalhar com essa diversidade étnica. E qual é o primeiro passo para trabalhar essa diversidade étnica? Fazer com que essa turma, ou os envolvidos nessa turma, eles reconheçam qual é o seu pertencimento. E aí, com trabalho, claro, né, envolvendo a questão afetiva, porque a questão da identidade, ela nunca vai ser fácil para ninguém, tá? Mas exatamente de pensar que não dá para trabalhar numa sala de aula sem ignorar essa diversidade étnica. Então, começar a identificar os alunos e como brancos, como pretos, como amarelos, como indígenas, como quilombolas, como ciganos, e aí mostrar potencialmente o valor desses pertencimentos, e mostrar a história da colonização feita pela identidade branca e mostrando também o outro lado, que é as outras identidades que foram oprimidas. A sala de aula e os ambientes de educação, elas têm que ter esse espaço para refletir sobre essas identidades, senão a gente chega de novo na sociedade com pessoas não se ligando à sua ancestralidade, não conhecendo a sua história e não tendo a sua parcela de responsabilidade na nossa sociedade, e todo mundo tem que ter essa parcela de responsabilidade. E aqui nesse momento, como a gente está trabalhando com identidades, sobretudo étnico-raciais, que sofrem muita violência, o mediador de leitura ou o educador, ele tem que ter muito cuidado para não acabar pegando, por exemplo, uma criança racializada e colocar ela naquele lugar, né, naquele centro do julgamento, no centro do massacre. Ah, vamos falar de cultura negra e você pega o primeiro negro, né? Não, você tem que fazer um estudo prévio, um trabalho didático prévio, para inserir de forma equitativa esse tema dentro da sala de aula, e isso é muito importante também. Essa didática do pertencimento, então, ela vai ser orientadora para todas as atividades que vocês vão fazer na sala de aula, e isso quer dizer que esse mapa que eu pedi para vocês montarem, a partir dessa identificação étnico-racial, ela é muito importante porque, então, começa a situar e a fazer com que as pessoas se situem no seu lugar no mundo, e os conteúdos que quem vai trabalhar, ou
quem vai mediar, vai ser definido a partir disso, então. E é muito interessante que, numa curadoria, a gente tem que contar as obras, a gente tem que contar a estrutura da seleção que a gente está fazendo. Quantos autores negros você tem? Quantos autores indígenas? Quantas autoras mulheres? Quantas autoras LGBT? E fazer com que isso se equipare a produção branca, porque embora eles sejam minorias em termos de quantidade, eles disparam na produção brasileira. Então, a gente tem que começar também a fazer uma estrutura quantitativa que se equipare a essa outra produção, masculina, branca e feminina. E aqui ele deixa a gente, então, várias sugestões de atividades. E aí, no caso de São Paulo, tem uma obra que eu queria indicar para vocês. Vocês já ouviram falar da obra do Daniel, Crônica de São Paulo? Ela é muito fofinha, porque ela começa a trabalhar os nomes dos bairros de São Paulo como nomes indígenas, e ele começa a contar uma história, sabe, a partir desse nome indígena e a partir desse nome do bairro, e ele chega à conclusão que São Paulo é nomeada totalmente de forma indígena e as pessoas não reconhecem os indígenas e dizem que não tem mais indígenas em São Paulo. Essa aqui é, então, uma obra para São Paulo, mas aí poderia aproveitar e pegar, dependendo da cidade que se está, né, do local que se está, pegar uma obra de um autor indígena daquela região, porque provavelmente ela vai dialogar de novo, né, com esse local, com essa identidade e com essa outra realidade geopolítica ali daquele lugar. Ele também sugere usar quebras-cabeças, jogos, a partir de nomes, né, e línguas e termos indígenas que estão no cotidiano, mas que elas não são reconhecidas. E aqui, e foi por isso também que eu quis fazer esse mapa com vocês, tem sido uma das minhas maiores indicações. São as rodas de histórias chamando os contadores de histórias das comunidades. Em que medida, né, isso pode quebrar um estereótipo gigante entre os alunos, entre os leitores, entre os professores também? Porque à medida que você chama um indígena e você se aproxima desse contador de história que vai contar um pouco das suas narrativas e do seu pertencimento, você quebra aquela misticidade que foi construída pela história colonial, né? Ele é o selvagem, ele é o preguiçoso, ele é o não confiável. Quando você começa a conhecer as pessoas, você vai quebrando tudo isso que é místico, né, em torno do indígena. Então, qual é o povo do seu território? É os Apinagé? Vamos atrás de um contador de história Apinagé? Vamos contratar ele para ele fazer uma contação de história? Gente, os contadores de história, eles são incríveis, inclusive na didática e em usar ferramentas que não seriam naturalmente usadas. E um exemplo disso é que a gente tem um professor indígena que é contador de história, que ele tem levado a escama de peixe para a sala de aula para os alunos criarem enredos. E esses alunos têm feito exercício de imaginação de criar enredos diplomáticos entre humanos e não humanos peixes, e ver quem é que vai se dar bem nessa diplomacia, e isso tem exercitado a imaginação das crianças, exercitado a imaginação desses leitores. E aqui ele também deixou como dica o jogo da onça, que é um jogo guarani de outros povos indígenas, que tem que ser jogado em duas pessoas, seria basicamente um jogo de tabuleiro, mas está aqui, está disponível com o link, tá? Eu conferi ontem, está tudo certinho, e aí de novo ele reforça, né, a convidar os avós para conversar com as crianças, porque nas culturas indígenas, os avós são os que têm esses conhecimentos ancestrais. A gente sabe que os tempos são outros, né? No caso, a minha avó gosta de contar a história à noite, porque o relógio dela é o galo, né? Então ela vai contando a história conforme o galo, mas já há muita adaptação, então tem muito material para trabalhar, muitas possibilidades para trabalhar e aproximar, né, esses educadores, esses mediadores de leitura das culturas indígenas.